Meio Ambiente e traz aí o CONAMA. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Chatinho de guardar isso, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios, perceba que o CONAMA é nacional, ó, Conselho Nacional, o NA é de Nacional, Brasil. E aqui ainda trouxe agências ambientais dos estados, se é de São Paulo, se é de Goiás, se é de Minas, se é do Rio, se é do Rio Grande do Sul, se é do Amazonas, de onde você é, dos estados e dos municípios. Todos eles têm como prioridades, na verdade eu tiraria esse S, colocaria como prioridade, talvez? Não, até que aqui tem dois, né? A defesa da saúde e do meio ambiente. Sim, são prioridades. Na verdade, a prioridade aqui é a defesa, né? Do que não seria plural. A defesa, então, realmente seria prioridade e não prioridades. Mas é só para fins aqui da boa interpretação da língua portuguesa. Mas vale, aqui está ok. O CONAMA, as agências dos estados e dos municípios, agências ambientais, tá? Tem sim como prioridade a defesa da saúde e do meio ambiente. Teriam também como prioridade a conservação das estradas? Não, não é função, não é prioridade de órgãos ambientais cuidar de conservação de estrada. Tá? Se alguém, porventura, precisar de fazer uma estrada, vai até consultar os órgãos ambientais, porque normalmente precisa fazer ali um desmatamento de vegetação, de área florestada, né? Precisa de fazer cortes em encostas, em terrenos, aí o meio ambiente precisa ser consultado, se dá uma licença. Mas não é ele, ou não são eles, os órgãos ambientais, que vão cuidar de conservar estradas, não. Tá? Aí vai ser o DR, vai ser o DENIT, ou seja lá o órgão que tiver circunscrição sobre a via. Letra C diz, orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas? Não. Quem vai cuidar disso aqui é o órgão de trânsito do município, não são agências ambientais, não. Fiscalização da produção de veículos? Não, também não é função de órgãos ambientais fiscalizar a produção de veículos. Está fora, ficamos mesmo com a letra A. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz o seguinte, complete a lacuna. Lacuna é esse espaço aqui, ó. Além do óleo diesel, a gasolina e o álcool são amplamente utilizados como fonte de energia para a locomoção dos veículos automotores. Beleza, até aqui não está perguntando nada. Só está dizendo os tipos de combustível. Óleo diesel, gasolina e álcool são usados como fonte de energia para a locomoção dos veículos. Exatamente. Os veículos a álcool poluem menos, isso é verdade, pois expelem metade de alguma coisa se comparado aos veículos movidos a gasolina. O curioso, cara, que pesquisando, por exemplo, os veículos a etanol expelem 25% menos monóxido de carbono do que os veículos a gasolina. Mas não é 25% que está pedindo, é que está pedindo metade. Metade é 50%. Então não é o monóxido de carbono. Os hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, tudo isso é produzido pela queima de combustível. Mas nos estudos que eu fiz, sequer citou esses aqui em comparação com a gasolina. Eles sempre comparam o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o CO2. Ele sim, pelo menos metade. Aqui está falando expele metade, mas é pelo menos metade. Estudos comprovam que além de a queima do etanol, do álcool, gerar menos CO2, o que giraria em torno da metade, então essa é a resposta, a letra D, a produção de etanol ela é originada de vegetação, que é da cana-de-açúcar. Pode ser também de beterraba, milho verde, outros, caso você não saiba, tá? Esses produtos também podem ser utilizados aí na produção de etanol, mas prioritariamente no Brasil a gente usa a cana-de-açúcar. Então ela é produzida a partir de vegetação, que são as plantações de canaviais, de cana-de-açúcar, não é? E a vegetação, o que é que ela faz? Ela converte boa parte desse CO2. Não é? Pega o gás carbônico, que é esse CO2, e devolve em forma de oxigênio. Então, além do etanol emitir menos CO2, a produção do etanol
já é algo que colabora para diminuir ainda mais a emissão desse CO2 no ambiente. O que especialistas e estudos afirmam que esse número poderia chegar a 90% menos dióxido de carbono do que os veículos movidos a gasolina. Gostou da mini aula aí? Mas a metade aqui, que é expelida, dióxido de carbono, letra D de dado. Meio ambiente é o assunto dessa questão e ela diz: não jogue pontas de cigarro nas estradas, pois elas podem provocar derrapagem, incêndio em vegetações, contaminação das águas, explosão em contato com asfalto. Bom, começar pelo problema de estar fumando ali enquanto dirige, né? Mas vamos considerar aqui que é o passageiro, né? E como o condutor do veículo é responsável por aquilo que acontece no seu veículo, inclusive com aquilo que os ocupantes do seu veículo fazem, então vamos entender que é o passageiro. Acabou de fumar lá o cigarrinho dele e jogou a ponta de cigarro na beira da estrada. Isso vai causar derrapagem? Não vai, né? Derrapagem não. A não ser que tivesse milhões de guimbas de cigarro, pontas de cigarro ali no mesmo local, passou uma moto. Estão imaginando demais, estão viajando muito. Aqui não é. Explosão, até poderia, né? Se essa guimba estivesse acesa, em contato com combustível derramado, mas aqui não é, aqui em contato com asfalto. Não, jogar uma guimba de cigarro no asfalto não vai explodir nada. Então, letra D está fora. Incêndio em vegetações, essa é a primeira que vem à cabeça, né? Claro, jogou ali no mato, pega fogo na vegetação. Contaminação das águas, também. Se você joga uma guimba de cigarro dentro de um lago, de um rio, ou mesmo no encosta, a chuva vem e joga aquilo lá para dentro do rio, contamina águas. Mas entre B e C, qual que você marcaria? Qual que é a probabilidade maior de acontecer? Letra B, né? Incêndio ali em vegetações. Então não fume quando estiver dirigindo, inclusive isso é infração, porque você vai ter que fumar com a mão só no volante e a outra segurando o cigarro. Isso é infração de trânsito, tá? Não fumar especificamente, mas o dirigir utilizando apenas uma das mãos é infração. E tira sua atenção também, e além de, se você joga aquela guimba, aquela ponta de cigarro ali na beira da estrada, isso pode causar sim um incêndio em vegetações. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre mecânica. Quais são os ciclos de funcionamento de um motor do ciclo Otto? Otto é o motor, ele pode funcionar tanto no 4 tempos quanto no 2 tempos, tá? Mas vamos falar aqui do de 4 tempos. Aqui falou ciclo Otto, como se resolvesse. Existe motor ciclo Otto de 4 tempos e existe motor ciclo Otto de 2 tempos. Como a questão não explicou qual dos dois ele quer, a gente vai ter que ler as alternativas. Além do ciclo Otto, existe o ciclo diesel. Tá? Então, se algum dia na sua prova perguntar sobre ciclo, tipos de ciclo no motor, você tem um ciclo Otto, 4 tempos e 2 tempos, e você tem um ciclo diesel, beleza? 4 tempos. Entrada, saída e escapamento. O que é isso? Entrada, saída e escapamento. Aqui só tem 3 tempos. Eu preciso de 4. Ou 2, né? Não tem 3 aqui, então já vou eliminar. Admissão, 1. Compressão, 2. Explosão, 3. Escape, 4. O que está entre parênteses aqui é porque pode ser chamado de explosão ou combustão, dá na mesma. Aqui é a mesma coisa, escape ou exaustão, pode cair de um jeito ou de outro, tá? Mas nós temos aqui os 4 tempos, ó, admissão, compressão, explosão e escape. 1, 2, 3, 4, casa com o que está aqui. Pode ser essa a resposta. Vamos ver o outro. Entrada, injeção e queima. Opa, só tem 3 tempos. Não existe motor de 3 tempos. Ou é 4 ou é 2. Está fora. Injeção, queima e admissão. Só tem 3 tempos. Não existe motor de 3 tempos. Ou é 4 ou é 2. Está fora. Qual é a resposta? Letra B de bola. Eu gosto sempre de explicar um pouquinho o conceito do que a questão está pedindo, para evitar de você simplesmente decorar a questão. Você aprendendo aqui o conceito, se o Detran mudar um pouquinho o jeito de perguntar, você consegue responder, porque você não decorou, você aprendeu. Então, se não entendeu, volta a questão, assiste de novo, beleza? Questão sobre meio ambiente.
Falando sobre o canister. O canister é um dispositivo que fica ligado junto ao tanque de combustíveis do veículo e ele serve para fazer algumas coisas que é justamente o que a questão está pedindo. É incorreto afirmar que absorve os vapores de combustível? Correto. Envia os vapores de volta para a câmara de combustão para que ele possa ser queimado e não ficar poluindo a natureza? Correto. Impede que gases se dissipem no meio ambiente? Correto. Aquela gasolina, aquele etanol que já estava evaporando ali para poluir o meio ambiente, o canister absorve ele, devolve para a câmara de combustão aqui, impedindo que eles sejam dissipados no ar. Correto. Converte gases tóxicos em gases inofensivos? Não. Isso aqui é incorreto. Achei a resposta. Até existe um dispositivo no veículo que faz essa função de converter gás tóxico em gases não tóxicos. E ele se chama catalisador. Também fica no escapamento do veículo. Beleza? Letra D de dado. Não é função do canister. Mais uma sobre meio ambiente. A queima incompleta de combustível dá origem a um dos principais gases nocivos à saúde. Nocivo quer dizer perigosos, tá? Perigosos. Causa danos à saúde. Perigosos. Causa danos. Faz mal pra gente. O nome desse gás é o quê? Falando do gás aqui, Queima incompleta de combustível. Guardem isso, incompleta. Queimou, mas não queimou totalmente. Vai gerar esse bacana aqui, monóxido de carbono. O problema é que, hidrocarboneto, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, é tudo nome estranho, né? Então a gente tem que decorar mesmo, não tem como. Queima incompleta de combustível, monóxido de carbono. É muito comum a gente ver na prova, falando ainda que o monóxido de carbono é um gás imperceptível. Ele não tem cor, igual a fumaça você vê ela. Ele não tem cheiro, igual a fumaça você sente o cheiro dela. Tem gás que você sente o cheiro facilmente, né? O gás de cozinha mesmo, que é o gás butano, acho que é GLP, né? A classificação dele, acho que é isso mesmo. Você sente o cheiro dele se ele estiver vazando. Até o sabor você consegue perceber. Agora, o monóxido de carbono ele é totalmente imperceptível. É o chamado gás assassino silencioso. Ele mata e você nem percebe. Letra D aí tá a resposta. Mais uma sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e gases veiculares, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também chamado de CONAMA, criou em 1986, não entendi a necessidade do Detran colocar a data aqui, né? Uma coisa que isso fosse importante. Criou o quê? Criou esse bacana aqui, o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Então, PRO é de programa, CON é de controle, V é de veículos. Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos. Então, o CONAMA, lá em 1986, já tem bastante tempo, né? Criou esse bacana aqui, o PROCONV. Anote isso, porque isso pergunta direto em prova, tá? Mais uma sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. A matéria-prima para a produção de álcool no Brasil gente, 90% dos alunos erram essa questão em prova. Porque produção de álcool, a galera já aprendeu que o álcool é extraído da cana de açúcar. Você sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe. E aí ele vem aqui e marca a letra A, cana de açúcar. Esquece que a questão está pedindo a incorreta. E às vezes ele acha até que a questão está errada. O Detran elaborou essa questão de forma errada. Porque aqui era para pedir a correta, que seria cana de açúcar. Mas não. O álcool, o etanol, ele não é extraído só da cana de açúcar, não. Ele é extraído também da beterraba. Beterraba. Ele é extraído também da batata doce. Olha só, hein?
Ele é extraído também do milho, ele é extraído também do eucalipto, da cana-de-açúcar. Ele só não é extraído do metanol. Isso aqui não tem nada a ver com matéria-prima. Metanol não é matéria-prima retirada da natureza para se produzir álcool etanol. Beleza? Questão de mecânica. No sistema de arrefecimento é o sistema que cuida da temperatura de funcionamento do motor. É ele que controla, mantém o motor na temperatura adequada. A finalidade da válvula termostática, veja bem, válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento. Vamos pensar aqui para quando vocês virem esse termo ou termos parecidos em outros tipos de questões diferentes desses, vocês saberem responder porque entenderam, não porque memorizaram ou não porque decoraram a resposta. Válvula é um local, é um dispositivo que abre e fecha, permitindo ou não a passagem de algum fluido, seja ele líquido ou gasoso, às vezes até pastoso. Não estou falando dessa válvula, é qualquer válvula. Quando fala válvula, esquece a questão. Estou dando para você um conceito de válvula. O que é válvula? É um dispositivo que abre e fecha, controlando ali a passagem de um tipo de fluido. Fluido pode ser água, líquido, pode ser gás, pode ser pastoso. Imagina o seu botijão de gás dentro da sua casa. Ele tem uma válvula ali. Quando você fecha aquela torneirinha, você fechou a válvula, o gás não passa. Ok? Aqui é uma válvula termostática. Esse termo vem de quê? Vem de térmico. Térmico é temperatura. Então, ela é uma válvula que tem a função de abrir e fechar, permitindo ou não a passagem de algum fluido, mas que ela é acionada de forma termostática. É a temperatura desse fluido é que vai determinar se ela vai deixar esse fluido passar ou não. Bom, agora que você entendeu esse conceito básico, você vai entender o seguinte: o motor do carro está lá funcionando e ele vai esquentando, chega num ponto que ele não pode esquentar mais. Aí o sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor precisa entrar em ação. Como é que ele sabe que está na hora dele entrar em ação? Por causa dessa bacana aqui, ó, essa válvula termostática. O termo, não é, de temperatura, percebe que a água que está vindo do motor para circular ali está numa temperatura muito alta, por isso que é o termostática. Está numa temperatura muito alta. Então essa válvula abre e permite que a água circule. O fluido, no caso aqui, é a água que está circulando entre o motor e o radiador, no caso, que é um dispositivo, o principal componente do sistema de arrefecimento. Então vamos lá. No sistema de arrefecimento, a finalidade da válvula termostática é diminuir o fluxo da água. Não, não é diminuir o fluxo da água. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. Em alguns casos, ela até vai impedir. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Enquanto ela estiver fechada, essa válvula estiver fechada, ela impede a passagem da água, né? Ah, mas tem um problema aqui, ó, a passagem da água do radiador para o carburador. Não. O correto aqui seria radiador. Carburador é do sistema de alimentação, cuida de combustível, não tem nada a ver com água que controla a temperatura do motor. Uma pegadinha do Detran, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, bem assim, parecido, né? Carburador e radiador. Até eu li rápido, quase que eu caí, tá vendo? Tem que ficar esperto. Então, carburador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Carburador é sistema de alimentação, combustível. Aqui é radiador. Então, tá fora. Indicar a temperatura quando o fluxo da água diminuir. Não vai indicar a temperatura. O que vai indicar a temperatura é o que está lá no painel do seu veículo, né? E não é nem a água diminuir, é quando a água aquecer ou esfriar, né? Então aqui está fora. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Ah, aqui, ó, olha o nome da peça que eu falei com você, ó, radiador. Aqui, ó, radiador, viu? Isso aí, o motor estava quentão, a válvula termostática percebeu que a água estava vindo muito quente do motor e permitiu que essa água saísse do motor e fosse para o radiador,
para quando a temperatura ideal for atingida. Aí ele faz ali a troca de água com o radiador, né? O motor esquenta, manda água quente para o radiador abaixa a temperatura daquela água e devolve para o motor. E fica ele trabalhando para manter controlada essa temperatura do motor. Letra D é a resposta. Questão sobre mecânica. O aparecimento de trepidação no volante de direção. Volante de direção que você pega ali para dirigir, né? Tá trepidando, assim. Ao alcançar uma determinada velocidade, é sinal da necessidade de manutenção indicada com... Gente, isso é uma manutenção muito básica, muito simples, que a gente faz assim, até com bastante frequência no veículo. Pelo menos a cada 6 meses a gente precisa fazer, ou então quando você coloca pneus novos no veículo, você tem que fazer essa manutenção, que é essa aqui, ó, quer ver? Ó, balanceamento das rodas. Essa é a resposta. Por quê? Porque um pneu, imagina que isso aqui é um pneu, ele tem uma estrutura de borracha, de arame, né, de aço ali por dentro, aqueles arames de aço. Em algum ponto desse pneu pode ser que ele ficou um pouquinho mais pesado, 15 gramas, 20 gramas, pouquinho. Só que esse pouquinho, quando ele vai subir, ó, imagina essa roda girando, quando ela vai subir, ele sobe devagar. E na hora que ele vai descer, ele desce rápido, né? Para subir, como está mais pesado, ele vai devagar. Na hora de descer, o peso joga para baixo e desce mais rápido. Imagina isso acontecendo em alta velocidade. Olha só, ó, vou aumentando a velocidade. Ó. O que aconteceu? Trepidou. Trepidou a roda, trepidou a direção. Por isso que fala aqui, ó, ao alcançar uma determinada velocidade. O balanceamento é o balancear, equilibrar o peso. Aí você vai lá no borracheiro, ele bota os pneus, que é a roda, né, na verdade, numa máquina, e a máquina aponta, fala, olha, nesse lugar aqui está com 20 gramas a mais de peso. O que o borracheiro faz? Pega um chumbozinho, vai na roda do seu carro assim, ó, e bate esse chumbozinho, prega ele ali do outro lado. No que ele pregou esse chumbozinho do lado de cá, o que aconteceu? Balanceou. Agora o mesmo peso tem do lado de cá, tem do lado de lá. Essa roda vai ficar trepidando na hora que o veículo atingir aquela velocidade de 60, 80 por hora? Não. Entendeu o que é balanceamento? Melhor do que decorar é aprender, né? Letra A aí é a resposta.